Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7 em podcast, também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue a gente também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. Se você tá no Spotify, clica aí na estrelinha, avalia nosso podcast e ajuda aí a levar esse conteúdo para mais pessoas. Se você acha que é um conteúdo relevante aí para a galera que também te segue, que está contigo aí, então clica aí e ajuda a espalhar esse conteúdo. Eu sou o Malik Doubles. Eu sou o Vini Chaves e aproveito também no Spotify e também no YouTube. A gente está em vídeo, né? Para quem de repente está acostumado a escutar a gente por outras plataformas. Era melhor só a voz, agora você vai ter que ver essa imagem não tão bela assim. É que tem vezes que a gente faz alguns gestos aqui, então só por isso, não por outro motivo, né? Mas assim, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a maior competição de empreendedorismo universitário do Brasil. Mas antes, vamos falar sobre aquelas empresas que fazem tudo isso aqui ser possível, né? E começando pela BeMind, que tem uma assessoria completa de contabilidade até o sistema ERP. Então, todas as etapas aí do teu processo, a BeMind vai te ajudar. Seja para uma empresa que você vai começar agora, então você já começa certo com uma contabilidade, com uma assessoria. A BeMind opera também as suas rotinas financeiras, contas a pagar, folha de pagamento, tudo isso eles operam literalmente para você. Você fica preocupado aí com cuidar da parte estratégica, de repente pensar melhor no teu comercial, cuidar da área de marketing, e a BeMind vai te ajudar com toda essa parte aí, com o BPO que eles fazem. Então você pode chamar a BeMind aí no WhatsApp 49999370001 ou também lá no Instagram, @BeMind Soluções. Eles estão sempre com conteúdos lá legais, com dicas também. Então não perde. Se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code e já cai aí direto no WhatsApp para conversar com a BeMind. É isso aí. Você já deve ter visto, né, que existem algumas previsões aí de queda da taxa de juros básica aí do Brasil, a taxa Selic. Com isso, alguns investimentos são impactados e você precisa estar atento a essas questões. Mas se você não tem tempo, você não entende o suficiente de investimentos, é aí que você precisa ainda mais de uma assessoria de investimentos, e a Nipur Finance está contigo para te ajudar a determinar a melhor carteira de investimentos para o teu perfil, para o modelo que você pretende, para os teus objetivos. Então fala com a equipe da Nipur Finance aí no Instagram, @Nipur Finance, no WhatsApp 49999568641, e também aí pelo QR Code você tem mais informações aí com a galera da Nipur. Na semana passada o pessoal da Nipur foi lá na AT Plus visitar a gente, cara, e eles têm muitas opções também para pessoa jurídica, tá? É verdade. Bem interessante, a Nipur inclusive ampliando aí o leque de produtos que eles têm à disposição. Então assim, vale a pena conversar com o pessoal, tanto para tua pessoa física, mas para tua empresa também eles têm muitas opções. Você falou um ponto importante, tem muita gente com dinheiro em caixa, e o dinheiro em caixa da empresa muitas vezes também precisa gerar uma rentabilidade. Inclusive, uma né? das opções, das soluções que a Nipur trouxe foi justamente rentabilizar o nosso fluxo de caixa. Então, a gente já tem o fluxo, rentabiliza, gira. Cara, bem legal as soluções, então vale a pena você chamar a Nipur. Fica ligado. E falando sobre a AT Plus, né? A AT Plus aí, olha só, os nossos parceiros também, né, interagem e conversam. Então a AT Plus está com a gente aqui no Pulso e tem aí soluções de tecnologia para você conectar a sua casa, a sua empresa, se conectar de várias formas, inclusive agora com a tecnologia mobile também, né? Com os chips ali da AT Plus, o ATP móvel, você consegue tirar a AT Plus de casa, levar no bolso aí pelo Brasil inteiro, inclusive no mundo, tá? O ATP móvel ele é compatível, tem o roaming internacional, consegue viajar aí mundo afora, e a AT Plus consegue te cobrir aí com um sinal. E claro, com várias soluções também para tua empresa, soluções de tecnologia para você hospedar sites, ter um e-mail corporativo, fazer conexões aí dedicadas também, né? Aquele link mais... Você tem um link que funciona melhor, que consegue ter uma garantia também de SLA de atendimento. Enfim, a T Plus consegue te atender de várias formas e te deixar você sempre online. Você não pode deixar de entrar em contato com a T Plus. Chama no WhatsApp 4932400800, ou também escaneia o QR Code aí e já fala direto com o pessoal para você poder se conectar com mais qualidade na internet. É isso aí, o Pulso conectado com você em alta velocidade com a T Plus. Verdade. E a gente tem o nosso convidado de hoje aí, que é uma personalidade aí muito envolvida com esse ambiente de empreendedorismo, de inovação, de startups. E nós vamos falar de um projeto muito legal, que inclusive é case que você deveria levar para a sua cidade aí. É possível levar esse case aí para a sua cidade, também para a sua região. Nós vamos falar hoje com o Salomão, que é apresentável. Claro, com o maior prazer. E nosso convidado e nosso amigo também, o Salomão, ele é Salomão Eineck, né? Esse é o sobrenome do cara aí, né? Ele é head de programas e ações lá no Orion Park. Orion Park que é parceiro do Pulso também. Coordenador do Reúne Challenge, que é um projeto que a gente vai falar um pouquinho mais aqui durante esse programa. Ele é professor universitário,
especialista em desenvolvimento regional e MBA em inovação. Seja bem-vindo, Salomão. Tudo bem, cara? E aí, galera, tudo bem? Tudo Prazer, legal. inenarrável estar aqui com o Pulso. Legal. Ô, Salomão, a gente falou sobre o Reúne ali, cara. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o projeto Reúne, né? E aí a gente vai debater um pouquinho mais, mas para quem não conhece ainda o que é esse projeto e as verticais, né? Os diferentes formatos que tem de Reúne atualmente. Legal. Bom, o Reúne, a sigla quer dizer Realizando Empreendedorismo Universitário. Ele nasceu dentro de uma universidade, né, porque o que era apresentado sobre empreendedorismo dentro da academia, o que é apresentado ainda até hoje, e que não condiz com a realidade do mercado. Então eu costumo dizer pro pessoal que na faculdade você não tem matéria de boleto 1, perdi meu sócio, meu funcionário pediu demissão, não tem como você viver isso na prática dentro da universidade, principalmente em uma cadeira de empreendedorismo que às vezes você aprende a fazer um business model canvas e é isso, né? Isso que é apresentado como empreender. Então lá em 2016 foi visto, né, essa dificuldade que se tinha de pô, cara, não tem nada que mostre de fato o que é empreender. E partindo disso, né, foi criado o Reúne, que lá em 2016, ele era meio que umas mentorias, que nem tinha nome de mentoria, porque ele nasceu aqui em Lages, e ele nasceu antes do Orion, inclusive, né? Ele teve a abertura antes da inauguração do Centro de Inovação. E aí você não tinha nem essa estrutura de startup, não existia startup na cidade, né? Era um processo que era tudo mato, e aí tinham essas mentorias. Eu não sou fundador do Reúne, né? O fundador é o Clayton, o Emerson, o Marco Velho, o Edson, que era um empresário que estava aqui na região também, mas eu acredito que eu fui o primeiro ou um dos primeiros a receber mentoria com uma startup, né? Um projeto de startup que eu criei lá dentro da universidade. E como que funcionava isso? A gente se reunia lá na casa do pai do Marco, na marcenaria, e eles perguntavam como é que estava o negócio, eu dizia como que eu estava tentando caminhar, e aí eles, cara, tenta fazer uma pesquisa, tenta fazer alguma coisa. Então a estruturação inicial do programa, ela era baseada no conhecimento empírico, que eles estavam começando a empreender na época, né? Não era empreendimento startup, era consultoria, aplicação técnica, né? Mas eles tinham uma noção maior de mercado do que eu, né? Muito maior. Então começou assim, lá em 2017, a gente viu que cara, a gente precisa fazer alguma coisa dentro da universidade em específico, né? Que as mentorias, a gente ia na universidade, pegava o empreendedor, o universitário empreendedor, e levava ele para outro lugar. Eu pensei, cara, vamos fazer alguma coisa dentro da universidade, porque a galera que está aqui está desassistida ainda. Então foi criado o Reúne Experience, que aí é uma imersão já dentro da universidade, que você passa por um ciclo, né? Tem uma metodologia de validação, tem que definir a dor. As dores já eram baseadas em dores da sociedade, dores de negócios, e você passava por todo o ciclo até a apresentação de um pitch, né? E ele geralmente era aplicado na semana acadêmica, no projeto integrador do curso. Então isso aconteceu, iniciou em 2017. O curso era Sistemas de Informação? Ele nasceu dentro do curso de Sistemas de Informação. Tanto que hoje o curso de Sistemas de Informação da Uniplac, ele tem quase que todo ano ali tem um reúne interno que eles fazem. Porque lá dentro do curso ele é altamente propagado, né? Tipo, pô, nasceu aqui, a gente vai manter isso acontecendo. Então é um negócio bem legal que já acontece de forma orgânica hoje dentro do curso de Sistemas de Informação. Mas ele passou por outros cursos também, né? A gente já fez no curso de administração, a gente já fez no Senac, fez uma vez com a CIL Jovem também, e assim a gente vai disseminando essa cultura. E aí, o Reúne Experience, ele tem essa imersão dentro da universidade, até 100 alunos, pode ser multidisciplinar, inclusive, né? Ele só tem essa limitação de até 100. E em 2020, pandemia, não tinha como fazer Reúne Experience, porque não tinha universidade para você entrar, né? Muitas universidades lá no início de 2020, elas estavam fechadas, né? Não tinha como fazer essa ação. E a gente olhou para esse cenário e disse assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa em relação ao empreendedorismo universitário. Não dá para deixar de falar sobre empreendedorismo porque tem uma pandemia. A gente precisa disseminar essa cultura. E partindo desse ponto, a gente, cara, não dá de presencial, vamos fazer online. Mas online, como uma universidade só, elas já estão fechadas, cara, é complicado reunir essa galera. E aí a gente resolveu fazer essa competição entre universidades. Então a gente mudou o formato, né? A metodologia ela segue muito parecida, mas mudou o formato, gerando a competição entre universidades. Então em 2020 a gente fez, no finalzinho de maio, o primeiro Reúne Challenge, que ele aconteceu só aqui em Lages. A gente teve 6 equipes participando de forma online, deu aí
em torno de, sei lá, 50 alunos, não lembro ao certo. Salomão, o que essas equipes têm que apresentar? O que elas têm que apresentar nesse desafio? Legal. O que elas precisam fazer, né? É lançado um desafio, que são os desafios reais, pode ser o DS, no Challenge a gente trabalha geralmente com o desafio de patrocinador, né, que são as dores, né? Ou aquele desejo, quero aumentar meu faturamento e não sei como, enfim, tem. E aí as equipes elas precisam estudar mercado, elas precisam entender de fato a dor, porque elas não estão criando uma solução especificamente para aquela empresa. Elas estão criando um negócio, né? Ela precisa ser maior. Então elas precisam passar por essa jornada de entender de fato o problema, onde que esse problema acontece. E partindo disso, né, eles precisam fazer um estudo de mercado bem grande, entender quais são as possíveis soluções que eles podem estar trabalhando, criar o MVP, né, o mínimo produto viável, e depois disso tentar vender. Né? E partindo desse princípio, eles vão para uma banca final. Uma coisa que é bem legal dentro do Reúne Challenge, e que isso não acontece em nenhum outro evento de empreendedorismo, é o Reúne Game. O que acontece? O que é o Reúne Game? O Reúne Game é uma forma que a gente encontrou de mostrar de verdade que empreender não é só sentar na cadeira e tentar desenvolver teu negócio. Existe uma série de outros problemas que acontecem que não estão mapeados. Então, como é que você faz isso acontecer de verdade? Cara, você tem que botar umas pedras no sapato da galera, umas pedras no caminho. E o Reúne Game, ele é uma gincana, uma série de gincanas que acontece, é uma competição paralela, na verdade, que acontece durante a competição, que ela tem como objetivo atrapalhar as equipes, para que elas tirem um pouco o foco do negócio, resolvam outras coisas, que às vezes não tem nada a ver. Lá no começo a gente fazia queda de braço, pra vocês terem noção, era um negócio meio louco. Mas vai de competição de arremesso de aviãozinho, a dancinha em TikTok, Instagram, a encontrar influenciador. Tem uma prova que eu adoro no Reúne Challenge, que é acordar o reitor na madrugada. E essas provas, elas têm como objetivo atrapalhar, e as equipes às vezes acham, mas isso aqui, pô, não tem fundamento científico. Mas na verdade tem. Porque isso vai mostrar para a equipe, vai mostrar para o empreendedor que, cara, você consegue superar outros desafios além do que você já tem dentro da tua empresa. E acho que também mostra aquilo que tu falou, né? Um pouco da realidade, né? Às vezes você é surpreendido por uma demanda que pode não fazer sentido para você, mas o cliente precisa, ou a sociedade mudou o entendimento dela sobre aquele produto ou serviço e quer aquilo ali, né? Então acho que também esse exercício de, tipo assim, ó, você precisa dar conta, né, de desenvolver um negócio e de, às vezes, parar para atender alguma demanda, uma solicitação que foi feita. Né? Exatamente. E tem... por exemplo, essa de acordar o reitor na madrugada, a gente sempre muda, porque senão a galera já deixa o reitor acordado, né? A gente muda geralmente. Mas por que você tem que ligar para alguém muito importante na madrugada? Velho, quando você tá empreendendo de verdade e você, cara, eu preciso validar isso, eu preciso vender, eu preciso acertar isso, eu preciso fazer um contrato agora, você vai se virar, velho. Não... Se é de madrugada, cara, faz o negócio acontecer. Você é empreendedor, agora você está na vida real. Então é isso que a gente leva para essa competição, e isso gamifica muito, porque as equipes, elas ficam loucas, elas querem ganhar esse Reúne Game, porque é uma competição paralela. Hoje em dia a gente tem até premiação em dinheiro para isso também. Então você inspira mais a galera nesse instinto, né, de competição, e principalmente nessa vivência do empreendedorismo. Ô Salomão, você comentou, né, sobre essa iniciativa e o começo do projeto, e eu acho que é uma percepção muito relevante de que o mundo acadêmico ainda está muito desconectado da realidade do mercado e das empresas, do mundo dos negócios, das soluções que a sociedade demanda, né? Eu posso ver, por exemplo, quando eu cursei arquitetura lá, o que a gente projetava, né, em termos de estudo, né, muitas vezes estava desconectado com aquilo que a gente acabava encontrando quando se formava, né? Então o arquiteto faz um monte de projeto lá na faculdade, mas quando ele chega no mercado, o mercado está preocupado com outras questões, está preocupado com custo, está preocupado com a técnica construtiva, e a gente às vezes está preocupado com a estética, né? Então a gente sai um pouco daquele universo acadêmico com a visão e se depara com outras realidades. Então acho que esse é um ponto importante de começar a criar essa conexão. Mas eu também queria que você comentasse um pouquinho dos resultados que você tem percebido, no sentido de que como que esses alunos que passam, esses acadêmicos, as pessoas, enfim, que passam pelo Reúne, como que você percebe o resultado, né, na vida delas, no ambiente profissional, nos negócios que elas estão vinculadas, assim? Legal. Essa pergunta é muito boa, porque o Reúne, ele é um projeto de fomento ao empreendedorismo universitário. Nós sabemos que o resultado final, ele não vai ser
50 startups saindo e tocando. Não é. E nem é imediato. E nem é esse o objetivo. Nosso objetivo é protagonismo universitário, né? Dentro do universo de empreendedorismo. O que a gente colhe de feedback? Né? A galera que... esse é um ponto interessante. Eu fiz no meu MBA de inovação, o projeto integrador foi o Reúne, do ano passado. Então eu fiz uma pesquisa bem grande, né? Eu e o Raul, a gente fez essa pesquisa bem grande dentro do Reúne, que a gente queria entender por que a galera participava do Reúne, do challenge em específico, né? Então, a gente entendeu que já existe uma escala de intenção empreendedora muito grande nesses alunos que participam. Não necessariamente eles empreendem, mas eles já entendem que acho que é esse o caminho. Tá? Então, esse é um ponto interessante. De resultado que a gente tem, existem alguns projetos que se tornaram startups. Tem uma startup que recebeu investimento há pouco tempo, né, que é a Psyll, ela nasceu em 2021 no Reúne. Eles não venceram, né, não ficaram em primeiro lugar, ficaram em terceiro, mas seguiram adiante. Mas é igual o programa de música, né, daqueles The Voice da vida, sempre o que ganha não é o que faz sucesso. E é muito pouco tempo para a banca avaliar também. Né? Sim, então, sim. É mais o que faz brilhar os olhos na hora. Mas a gente tem uma série de outros acadêmicos que eles se mantiveram dentro do ecossistema. Então tem galera que trabalha na 49 Educação, que já trabalha em empresas da área de tecnologia, tem galera que está trabalhando na ACE, então você tem um movimento muito legal da galera que está vivendo o empreendedorismo, né? E tem muitos ainda que voltam para o próximo Reúne, porque tem a galera que é Reuner, que eles gostam de estar em todas as edições. Então essa galera, ela está trabalhando, né, essa base de empreendedorismo para que lá na frente ela construa alguma coisa de verdade, né? Ela faça seu próprio negócio ou principalmente empreenda dentro do negócio, né? Seja um intraempreendedor, que acho que é algo que tem um valor muito grande para a sociedade, porque a gente sabe que nem todo mundo vai de fato abrir uma empresa, mas você pode ser um baita empreendedor dentro do teu próprio negócio, gerar muito valor e ganhar muito dinheiro, inclusive, com isso. Tem ensinamentos que ficam para o profissional, né? Eu acho que trabalha esse lado profissional da pessoa e o que se falou aqui em relação a essa desconexão. Eu acho que no segundo bloco eu quero puxar um pouco de novo essa questão desse gap que existe entre a universidade e o mundo real dos negócios, né? Porque a gente tem que tomar cuidado só, e a gente quer deixar claro aqui no Pulso que a gente não é contra a universidade, né? Muito pelo contrário, eu acho que se tem encaminhado, até o Malik desenvolveu uma disciplina nesse último semestre, né, Malik, que tem relação direta, já mostra o movimento da universidade com preocupação de reformular e de conectar mais, né? Mas é justamente essa questão de a gente poder também dar para os alunos essa possibilidade de desenvolver uma forma de pensar mais voltada para o mercado, né? De entender a realidade. É independente se a pessoa quer ou não empreender, ela participando do Reúne, tem vários outros projetos também, né? Mas o foco aqui é o Reúne. A pessoa vai chegar lá, mesmo que ela não seja uma empreendedora, sabendo se comportar, sabendo qual que é o diferencial que ela pode entregar em uma empresa também, enfim. Então, acho que tem muitos ganhos que vão além de empreender montando um negócio, né? Com participação. Eu acho que tem um impacto importante também, Vini, que é a questão assim, começou no curso de Sistemas da Informação da Uniplac, mas a gente vê que esse movimento, como o professor Salomão comentou, ele começa a se estender para outros cursos. A partir mesmo do Reúne, realizado no curso de Administração, a gente vê que tem uma percepção também de coordenadores, professores, da importância e relevância do tema. Então, no curso de Administração, que é onde eu ministro a disciplina, e o Salomão nos recebeu com os alunos lá no Orion Park, uma visita muito legal também. A gente começa a estimular isso em outros cursos, né? E isso começa a se conectar para que se torne de fato um valor e algo que é entendido pela sociedade como importante, esse aspecto do empreendedorismo, intraempreendedorismo, mas muito mais dessas iniciativas, comportamentos e atitudes que são importantes, inclusive para a vida pessoal, né? E não é essa visão do ser empreendedor, do resolver o problema, ela está conectada muitas vezes com um problema de saúde da pessoa, de educação da pessoa. Eu tenho um problema. Às vezes a pessoa não se mexe porque ela não percebe, ela não tem a mentalidade de que ela pode, né, romper uma barreira e buscar uma solução diferente às vezes, né? Então eu acho que o projeto é amplo, ele começa a crescer e eu acho que ele vem muito ao encontro, né, do que está acontecendo, que é essa formação do ecossistema de inovação e empreendedorismo, né? Você falou, Reúne veio antes do Orion Parque Tecnológico, né? Então, né, aquela história do ovo ou da galinha, mas as coisas começam a fortalecer esse pensamento. Eu acho que isso é
super importante. No segundo bloco tem aquela dúvida que o Vini quer Sim, que é uma comentar um provocação pouco que eu quero mais, a fazer. provocação. Tem também, a gente pode falar um pouquinho sobre as universidades que estão se envolvendo nisso, que acabam se envolvendo também com isso. Falar sobre Porque a próxima edição também, como é que vai acontecer, datas e tal, né? é isso Divulgar aí. Nós vamos fazer um rápido break, a gente já volta com o segundo tempo do Pulso Empreendedor. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando com o Salomão Einig. Ele é Head de Programas e Ações do Orion Parque Tecnológico, aqui na Serra Catarinense. Coordenador do Reúne Challenge, um desafio muito legal de empreendedorismo com as universidades. É professor universitário, especialista em desenvolvimento regional, MBA em inovação, e a gente está falando sobre o Reúne, esse projeto bacana aí que realiza empreendedorismo nas universidades aí. E o Vini já quer começar o segundo bloco aqui Bora com lá. uma provocação. Não, né? na verdade eu quero a opinião de vocês dois, porque Legal. ambos estão envolvidos com o meio acadêmico, né? Lá em 2013, cara, isso há 10 anos atrás, talvez algumas pessoas não sabiam dessa história ainda. Eu, um colega de faculdade chamado Felipe Donizete e outro colega de faculdade chamado Bruno Girardi, ambos são meus amigos até hoje. Ah, o Bruno conhece. A gente criou uma empresa chamada Wind Digital, que inclusive é a empresa que é apoiadora do programa hoje, né? Cria pra gente ali toda a parte de artes. Isso foi dentro da faculdade, cara. A gente tinha lá, a gente assistiu, a gente assistiu aquele filme da rede social do Zuckerberg lá. Ficamos bem loucos, daí começamos a fazer sitezinho e tal, né? E aí, tipo assim, curso de ciência da computação e tem similaridade com o sistema da informação. O que eu quero dizer com isso? A gente não teve nenhum tipo de programa que a gente poderia buscar dentro da universidade para poder estruturar o nosso negócio melhor. Então, pense talvez o que poderia ter se tornado, né, se a gente tivesse um acompanhamento e tudo mais. Diante disso, eu queria perguntar para vocês, o que os alunos, né, dica para os alunos primeiro, que têm ideias, que querem desenvolver um negócio, daqui a pouco se acham lá dentro de um curso de sistemas de administração, contabilidade, enfim, qual seja o curso, o que um aluno pode fazer para começar, para não começar como a gente, talvez lá começou errado, demorou, né? Hoje a Wind Digital é um sucesso, é uma software house, pertence ao Felipe, né? Eu e o Bruno saímos da empresa e tudo mais, mas o que um aluno pode fazer para começar de uma forma correta, o que ele pode buscar, e depois a gente fala sobre o que a universidade pode fazer para monitorar melhor essas ideias que existem dentro. Legal. Bom, se a gente for partir para um contexto da Serra Catarinense, você tem o Orion, que já é assim, cara, não existiu o Orion nessa época, então você não tinha. Hoje a gente tem, são 2 programas de pré-incubação, um é contínuo, que é o Reúne de Acompanhamento, inclusive, e a gente tem agora abertas inscrições também para o Co-Creation, que são programas de pré-incubação que vão te ajudar desde a parte de ideação até a parte que você vai ter um negócio pelo menos mais estruturado para entrar em um programa de fomento, tipo da FAPESC e tudo mais. Então hoje já tem esse suporte, né? Além disso, cara, eu tenho uma ideia e eu não conheço o Orion, que acontece bastante. A gente tá passando assim todas as universidades aqui da região e, velho, muita gente levanta a mão que nunca tinha ouvido falar que existe o Orion. Não deixa a ideia morrer, pelo menos leva pro professor, né? Vocês, dentro da universidade, você vai ter pelo menos um professor que tem um viés um pouco mais empreendedor. Pode ser que ele nunca tenha empreendido, mas ele tem um viés, assim, um mindset. Olha que palavra. Pô, não saiu mindset. Usou ela. Uma forma de pensar, né? Desgraça. Mas tem algum professor que tem, né, esse viés um pouco mais empreendedor que ele vai te ajudar com alguma coisa, tá? Se não conseguir apoio com ninguém, tem o Sebrae. Tipo, se você não sabe de ninguém, cara, vai no Sebrae que aí você já entra dentro desse ecossistema de inovação e empreendedorismo. Então isso é bem legal e é assim, a dica rápida, né? Não sabe o que fazer, cara, vai no Sebrae, vai no professor ou vai no Orion. Tem esses 3 caminhos que você pode chegar. Ou seja, se conecta com o ecossistema da sua cidade, da sua região. Porque existe Sebrae, cara, acho que Sebrae tem todo lugar, também, né? tem associações e tudo mais. Eu esperei o Salomão responder, fiquei, né, justamente nessa linha de pensamento aqui, porque eu estava pensando na minha trajetória, assim, né? Como alguém que busca empreender, né? E o grande ponto de virada foi a conexão com a CIL Jovem, que é um núcleo de jovens empreendedores da CIL, né? Que é um grupo que já tem uma mentalidade, já tem um pensamento e que tá todo mundo nessa vibe, assim, né? Querendo ou melhorar o seu negócio ou começar um negócio. Tá dentro do ambiente acadêmico, né? Ajudando a realizar a semana acadêmica, trazer palestra, se envolvendo com tudo isso. Então, eu acho que vocês resumiram muito bem. O negócio é você se conectar
com grupos de pessoas que pensam e que estão buscando também objetivos semelhantes. Então, tem que estar ligado ao ecossistema de empreendedorismo, de inovação, grupos de jovens empresários, ou às vezes até na tua comunidade tem um grupo lá pensando em alguma coisa em termos de educação, em termos de conhecimento. Eu acho que essa que é a grande chave, Tem né? um ponto também, Malik, que eu percebo em algumas pessoas, principalmente as pessoas que não estão tão maduras no nível de empreendedorismo e de ecossistema, que é um certo receio, né? Eu vou chegar lá, vou abrir minha ideia, Sim. vou falar, o pessoal vai copiar e tal. Então acho que a dica aí é fique seguro, né? Porque ideia é igual a sua e milhões de pessoas tiveram hoje, tá? Então não existe ideia nova, é muito, cara, impossível quase ter uma ideia nova que é super... Então não tenha medo de abrir a tua ideia. O que vai fazer as coisas serem diferentes é a execução, como você vai conduzir, qual que é o apoio que você vai ter, quais os mentores, qual o amparo jurídico também. Então tem uma série de coisas que eu acho que a pessoa precisa estar aberta também, né, para abrir ali e ter essa ajuda. Só mais um complemento, eu acho que o outro ponto que eu queria acrescentar nessa tua pergunta, Vini, é a questão assim, ó, de o que eu preciso fazer no meu dia a dia também para estar conectado com esse objetivo. Porque, ok, daí eu tô lá no grupo da CIL Jovem, mas o meu pensamento tá só no futebol ou só no sextou e tal. Não que isso não seja importante para você, e se é importante, continue. Mas assim, pô, eu preciso me abastecer de informação, de conteúdo, buscar o conhecimento, né? Então focar nisso. Eu acho que na universidade, muitas vezes, existe um conhecimento que é negligenciado pelos alunos por não aprofundar, às vezes, naquilo que está disponível. Não aproveitar esse momento, essa oportunidade, porque ali é um momento de aprender. Você tá falando pra galera que tá mais preocupada com as festinhas, com os bar, Malik? Tô falando pra todo mundo, rolê, né? porque eu acho que é uma questão até de idade. A gente nota que os alunos, por exemplo, que têm uma idade superior, né, a média ali, né, de quem tá entrando na universidade, eles já estão mais preocupados em absorver, em reter aquele, né, então apreender mesmo o conhecimento, né. Então a gente nota essa diferença, eu acho que essa é uma dica importante. E sobre a universidade, né, a gente falou sobre o ponto de vista do que os alunos podem fazer, por onde começar. Ali no Projeto Reúne, o que movimentos vocês têm percebido nas universidades, enfim, né, que faz com que esses alunos, esses perfis empreendedores sejam identificados e tenham um amparo, tenham um apoio para conseguir desenvolver suas ideias e seus negócios? Legal. O que acontece, né? A gente tem muito embasamento científico nas pesquisas que a Endeavor e o Sebrae fizeram. Então, a gente sempre se baseia nisso, porque aí eles são experts em empreendedorismo, eles conseguem fazer pesquisa em nível nacional. O que a pesquisa da Endeavor diz? Ela diz que 30% dos universitários não têm acesso a nenhum empreendedorismo dentro da graduação. Não alto, tem, né? tá? E aí a gente está falando de cursos que não tem cadeira de empreendedorismo, né? Se a gente for para aqueles cursos que tem cadeira de empreendedorismo, mas é um canvas, assim... Eu, por exemplo, tive uma disciplina de empreendedorismo lá na última fase. Então, talvez quem desistiu antes nem viu sobre isso na faculdade, né? E o que acontece, né? Isso é muito pouco, e a gente tem alguns cenários que, tipo... 45% dos universitários querem prestar concurso público. É um cenário Brasil. Se a gente compara com o Chile, 50% já quer ser empreendedor. Se vai para os Estados Unidos, é 90%. Mas você tem um custo Brasil também que precisa ser levado em consideração, né? O que a gente entende desse movimento que o Reúne vem fazendo e outros movimentos, né? Não, o Reúne não é o único movimento de empreendedorismo, só que ele é focado para o público universitário. O que a gente entende? Em Santa Catarina, a gente já está indo para um cenário interessante onde as movimentações acontecem quase que de forma orgânica. Quase porque ainda não é orgânico, né? Tem aquele empurrãozinho, né? Tem aquele empurrãozinho assim para fazer acontecer. Mas você já tem universidades que têm um núcleo de inovação dentro da universidade que ajudam os universitários, né? Tem uma incubadora, a Uniplac tem a Mid-Lages também, né? Que é um apoio. A gente tem alguns movimentos das associações de universidades que estão sendo feitos, né? Alguns deles aqui em Santa Catarina são meio que uma pré-seleção para um Reúne. Então, você tem alguns movimentos sendo feitos, ainda de forma desordenada, assim, não está estruturado. A gente gostaria que fosse estruturado, porque a gente ia ser muito mais fácil rodar um Reúne sem precisar convencer o professor de que aquilo é importante. E esse é um ponto interessante também que a gente traz dentro do Reúne, que é a participação obrigatória de professor. Por quê? Porque só 6% dos professores no Brasil tem alguma conexão com o mercado. O restante é acadêmico. Olha só. Eles se formaram, mestrado, doutorado, pós-doc, e eles não tiveram acesso ao empreendedorismo. Se a gente quer resolver o problema de falta de incentivo ao empreendedorismo, a gente tem que resolver a base.
quem que passa conteúdo para os alunos, né? São os professores. Vocês provavelmente tiveram algum professor que até hoje vocês lembram dele. Pô, cara é muito massa, cara da arquitetura, de ciência da computação. Eu tenho aí uns 3 ou 4 professores que ainda me orientam em algumas áreas, né? E eu tive a sorte de ter um professor e deixar o abraço pro professor Giovanni Letti, que foi um cara que muito foi legal, um divisor de águas dentro do curso, principalmente, que ele trouxe lá em 2015 uma matéria chamada Lean Startup, ninguém sabia o que era isso. Acho que a gente aceitou fazer a disciplina porque era um nome em inglês, então era um pouquinho diferente. Para um curso de sistemas de informação, a gente, deve ser maneirão, né? Então, a gente deixa como obrigatória a participação de pelo menos um professor na equipe. Para ser membro da equipe, ele não é o dono da equipe, ele não é o mentor da equipe, ele é mais alguém na equipe, porque aí os universitários, eles têm essa figura de autoridade de base. Perfeito, cara. E aí as equipes não desistem. A gente teve no ano passado 44 equipes, eu acho que finalizou com 42. Porque, a galera já desistiu no primeiro dia porque o professor não foi. Foi um rolê assim. Então, existe um movimento bem legal sendo criado, ainda desordenado, né? Falando do Estado especificamente. Eu não estou falando aqui do ranking de empresas, de universidades empreendedoras, porque aí eles se baseiam em empresa júnior, que é outro movimento muito legal, mas é outra pegada, né? É outra pegada. Então, se for falar de empreendedorismo universitário, de criar negócios dentro da universidade, um modelo mais inovador, de startup e tudo mais, ainda tem um movimento muito amador sendo feito, mas já com resultado interessante, né? E eu espero que isso só aumente, né? E outras iniciativas, assim como o Reúne, nasçam principalmente dentro da universidade. Você colocou, Vini, uma provocação, uma reflexão aí, envolveu 2 tópicos, né? Os alunos, agora você trouxe... As partes do negócio, né? As partes da universidade, mas então agora eu quero acrescentar uma terceira parte aí, que são as empresas, perfeito, né? Que são os empresários, que são as pessoas que já estão à frente de negócios que estão em andamento. Qual que seria, Salomão, na tua opinião também, o papel das empresas, né? Porque, a academia está desconectada do mercado, mas então o mercado também está desconectado da academia, de alguma forma, né? Como que você enxerga isso e o que você acha que a gente pode melhorar nesse sentido? Legal. Eu venho consumindo muito conteúdo sobre isso porque é muito na vibe de nova economia, né? Então, a gente, na história, a gente teve várias novas economias sendo criadas, né? A gente está passando por esse ciclo de novo de uma nova economia que são baseadas em empresas muito mais inovadoras, muito mais baseadas em habilidades comportamentais, né? A gente está saindo de uma era de indústria e indo para uma era de conhecimento. E dentro dessas indústrias, né, dessas empresas de nova economia, você já tem um movimento bem interessante que o diploma não é tão importante quanto as habilidades comportamentais. A gente até trabalha dentro do rolê do Orion, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala de 80-20, né? Hard skill 20%, soft skill 80%. Por quê? Porque é isso que as empresas buscam. A gente tem contato com algumas empresas, né, que a gente está negociando para entrarem como patrocinadoras do Reúne, empresas de nível nacional, e dentro do laboratório de inovação deles eles já tem uma vertente específica para empreendedorismo universitário, para fomento ao empreendedorismo universitário. É o foco da empresa? Não. A empresa faz outra coisa, nada a ver, mas eles já têm essa vertente. O que eu vejo? Que as empresas tradicionais, né, que são indústrias, elas já estão se renovando em relação a essa captação de talentos, mas principalmente elas precisam fazer isso, né? Porque o mundo mudou, né? A gente está, e eu me considero muito jovem, vocês são jovens também, né? Mas a gente já está num cenário que a gente às vezes prefere trabalhar de casa. E tá tudo certo. O importante é a entrega no final, né? Certo. Então, a pandemia conseguiu agilizar esse processo porque os negócios não podiam parar. Então, as indústrias, né, as mais tradicionais, elas ainda têm uma trava em relação a isso, tá? Eu não estou falando só de trabalho em home office, mas também desse perfil, né? Pô, eu preciso de um engenheiro, ele tem que assinar. Cara, beleza, mas e o que esse cara vai fazer a mais que isso, né? Inclusive, eu considero que a produtividade não é só você fazer mais rápido a mesma coisa. É você conseguir gerar mais valor a partir de uma série de outras atividades que você pode fazer num determinado período de tempo. E aí, quando você trabalha habilidade empreendedora, você trabalha várias habilidades comportamentais, né? Que é proatividade, empatia, trabalho em equipe, e isso gera muito mais valor lá no fim das contas, né? Então, a indústria, né? O mercado,
ele está tentando se conectar cada vez mais, por isso que tem tanto investimento na área, mas ainda está muito aquém daquilo que tem que ser. Mas pelo menos já tem esse movimento, né? Tudo de forma muito inicial, mas que bom que começou. Agora eu percebo uns movimentos interessantes, por exemplo, na UDESC, né, no CAV aqui em Lages, até por ter um conhecimento por conta da minha esposa, que é professora e pesquisadora lá, né? Você tem um alto nível, né, de desenvolvimento de biotecnologia e muitas vezes isso estava retido dentro da universidade, né? E a gente vê alguns pequenos grupos fazendo o movimento e aproximação do mercado, né? Os produtores que querem ganho de produtividade e melhoria genética, né? Das plantas lá, enfim, das cultivares que eles utilizam, eles estão buscando a universidade. Mas parece que em outros cursos é mais difícil disso acontecer, né? Por exemplo, na arquitetura, de repente é mais difícil o mercado se aproximar da universidade, né? Tem algumas iniciativas que eu vejo que são mais desafiadoras, mas como você disse, eu acho que tem melhorado e tem uma iniciativa também que está prevista aí pela CAF, eu não sei como que está esse projeto, mas eu assisti uma apresentação que é no sentido da CAF, né, dessa rede de universidades, ela disponibilizar através de uma plataforma os problemas das empresas e conectar isso com as soluções existentes na universidade, a partir de trabalhos acadêmicos, de TCCs ou de linhas de pesquisa também que estão acontecendo dentro da universidade. Então acho que isso também é um ponto importante, porque aí você começa, você falou, né, as iniciativas ainda estão um pouco soltas, né, e aí a gente começa a centralizar numa plataforma e num sistema onde tipo, fica mais fácil para a empresa buscar, né, e fica mais fácil também para a universidade disponibilizar aquele conhecimento. Porque hoje o que a gente vê é isso, um conhecimento enorme na universidade e eu não sei o que o pessoal está produzindo lá, a menos que eu vá lá pessoalmente, converse com muita gente, né, mas fica difícil de ter acesso. Então, acho que esse é um ponto importante também dessa conexão mercado, universidade, pessoas aí, né? Um ponto que o Salomão falou, eu quero fazer uma provocação aqui novamente, mas é para a gente poder, porque eu quero que a gente explique para as pessoas também a importância que é você ser universitário, fazer uma faculdade, ter essa graduação, sabe? Imagina um cenário onde a gente tem lá 2 profissionais, um processo seletivo, tem 2 profissionais que eles são... É utópico dizer isso, mas são exatamente iguais, né? Tem as mesmas habilidades, os mesmos comportamentos, mas um tem um diploma e o outro não tem diploma. Quem vocês contratariam e por quê? É complexo, né? Bom, eu vou fazer aquela resposta política. Não, tô zoando. Mas assim, ó, qual que é o ponto principal, né? A graduação por si só ela não é só um diploma. Isso precisa deixar muito claro também, né? Para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, que quando você entra em uma graduação, 3, 4, 5, 6 anos, você não está atrás de um diploma. A graduação, né, a faculdade, ela te deixa mais produtivo. Esse é um ponto muito importante que precisa ser levantado. Então... A graduação por si só, ela não garante muita coisa, porque você pode não ter desenvolvido habilidades comportamentais que vão te deixar mais produtivo. Mas ela traz essa base, né, muito interessante. O que eu vejo, tá, de movimentos que estão sendo feitos? Eu vou pegar uma fala do Diego Barreto, que ele é o vice-presidente do iFood, né, um cara muito, muito legal, a gente já fez talk com ele, um cara super acessível. E ele fala muito sobre como ele contrata no iFood, que é uma empresa muito grande, né? Então, o que acontece? Ele não se baseia só no diploma, porque o diploma por si só ele não vale tanta coisa, mas ele quer saber o histórico da pessoa. Então, o que acontece? Nesse cenário onde eu tenho 2 pessoas, uma tem diploma, outra não, e teoricamente eles sabem as mesmas coisas, eu ia ver um pouquinho do passado. Cara, você já fez trabalho voluntário, já participou um pouco de movimento de associativismo, você está ativo dentro de uma comunidade, a gente tem uma comunidade de startups aqui em Lages, que é a Pichurum. Pô, você está ativo dentro desses movimentos e tudo mais, porque eu acho que o histórico da pessoa, ela acaba sendo tendo mais valor do que propriamente o que eu tenho agora na mão. Porque, beleza, você sabe codar, você sabe fazer os esquemas aqui, teu código até nem dá tanto bug... Mas, velho, e o que você tem de passado, né? Então, uma coisa que eu sempre incentivo, o pessoal, o Mário que foi no Orion com os alunos, a gente falou de trabalho voluntário, dos ICEAs das universidades. Cara,
fique ativo nesse movimento, né? Seja ativo nesse movimento. Você tem movimento de Startup Weekend, você tem movimento do associativismo, né? Vai ter a Semana do Empreendedor. Então, tem muito movimento que você pode estar envolvido. Inclusive, trabalho voluntário tem dentro da igreja, tem lá na escola, quando você está no Grêmio Estudantil, é um trabalho voluntário também. Então, eu olharia muito mais para, cara, o que vocês fizeram até aqui? Porque é difícil tomar essa decisão e não tem uma fórmula mágica também. Eu pergunto porque eu fiz justamente porque a gente precisa também entender que o diploma, né, ele é o significado de um processo todo que aquela pessoa se dedicou, TCC, enfim, abriu mão de tempo e tal. Para mim, ele tem um significado muito de entrega que a pessoa realizou para poder alcançar aquilo ali. É claro que tudo o que você falou, né, em relação a trabalho voluntário, aos comportamentos, aquilo que a pessoa realizou tem valor, né? Mas eu quero também destacar que a importância e o valor que existe por trás de um diploma, né? Claro, vamos imaginar que a pessoa conseguiu isso de forma lícita, estudou realmente, né? Porque realmente eu acho que faz diferença a pessoa ter feito essa entrega, e a universidade ela tem um papel importante também em entregar para a pessoa, para aquela profissão, né? A gente tem algumas profissões que não necessariamente você precisa ter uma habilitação, mas a gente pega profissões como advogado, enfim, acho que a arquitetura também precisa ter, né, Malik, para poder assinar projetos e tal, onde você tem conselhos e tudo mais. Então, ele tem um significado também, tem uma importância também. A gente não quer desmerecer, né, toda essa jornada. Perfeito, eu acho que tem um ponto que é interessante. Eu acho que eu concordo com o Salomão e concordo contigo também, porque é uma soma, né? Tem alguns aspectos, por exemplo, o que você vai contratar, né? Eu vou contratar um advogado para um escritório aí grande aí. Ele tem um diploma? Obrigatório. E ele tem o conhecimento? Obrigatório também. Então, daí eu vou diferenciar pelo comportamento, que é o caso ali no escritório. Quando a gente faz recrutamento e seleção, a gente faz toda aquela análise de currículo, entrevista e um teste com a pessoa. Se no teste a pessoa não consegue desenhar, vamos dizer assim, né? Trabalhar ali alguns aspectos básicos, então ela tem o diploma, mas não tem o conhecimento que é necessário, né? Então, eu acho que assim, a avaliação disso assim, depende muito da vaga, do que a pessoa está precisando. Em algum momento é o técnico mesmo, né? Em alguma vaga é o técnico mesmo, assim, que precisa, é algo muito específico, preciso daquela formação, com aquela especialização, com aquele doutorado, quem sabe, alguma coisa assim. Mas eu acho que é esse equilíbrio mesmo que a gente deve buscar e essa consciência. Tem bastante coisa pra gente conversar ainda. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer mais um programa aí? Todo convidado que vem aqui a gente vai ter que fazer mais um programa. Né? Então, Salomão, você já tá convidado, porque a gente tá nos minutos finais aí. Foi um bate-papo muito legal. Eu acho que ele é inspirador para os alunos acadêmicos, mas importante para a comunidade, para que você reflita também como que a gente pode ajudar a construir essa mentalidade, essa mudança aí na sua região, na sua cidade. Se você tá aqui na Serra Catarinense também, como que a gente consegue modificar isso a partir dessa participação. Salomão, muito obrigado por você topar estar aqui conosco. Muito obrigado por esse trabalho que você faz, né, de forma voluntária. Ter recebido a gente, por exemplo, lá no Orion Park foi muito legal, mas eu sei que você atua em várias outras iniciativas que a gente destacou algumas aqui. Eu sei que é muito mais o que você tem feito pela comunidade. Eu acho que isso é comportamental, acho que isso é um valor teu e eu admiro isso e te agradeço, porque isso ajuda a construir a realidade de muitas pessoas, uma mudança positiva aí na nossa sociedade. E então, fala sobre a próxima edição do Reúne também, né? Deixa uns minutinhos para tuas considerações e você falar do Reúne. Claro. Pô, agradecer o convite de vocês, né? Imagina. E vamos fazer de novo aí mais umas 5 edições. Bora. De boaça, né? Mas falando um pouquinho mais sobre a edição desse ano, tá? Esse ano vai ser a primeira edição que a gente abriu para um cenário nacional, então universidades do Brasil todo podem participar. Não cabe todo mundo dentro do Orion, a gente está alocando o Caça, né, que é um ambiente de formaturas muito maior. A gente vai ter aí em torno de 50 equipes, né, 50 universidades do Brasil participando, né, mais ou menos 500 participantes, alunos e professores. É uma edição muito maior. As inscrições já estão abertas e elas vão ficar abertas até o dia 31 de agosto. Legal. Então tem tempo. Tá? Tem tempo, mas tem que correr porque as vagas são limitadas. Então quem chega primeiro garante a vaga. E a gente vai ter premiação em dinheiro de novo esse ano, né? Tá previsto R$10 mil em dinheiro. Ô, louco. Mais todo o acompanhamento que a gente faz, né? Vamos. Bora. Eu já fui instigado pela coordenadora Kelly ali que o curso de administração tem que ter uma equipe lá no Reúne. Professor, né? Professor tá aí, pode participar. Bom, o evento desse ano ele é um grande marco pra gente, né? E para o fomento dessa cultura empreendedora. Então a gente está bem empolgado em como que vai ser tudo isso.
Tem uns nomes bem grandes que estão respondendo a gente para tá. Depois eu comento, porque eu não vou prometer nada ao vivo, né? Porque vai que não rola. Mas é um movimento bem legal, né? E fica o convite para você que é universitário, para você que é professor universitário, participar do Reúne Challenge desse ano. Ano que vem a gente vai fazer sei lá o que em Marte, eu não sei, porque a gente todo ano tá mudando o evento. Tá aumentando, né? Mas é um evento que vai trazer vai despertar dentro da universidade esse viés empreendedor muito mais forte. Então fica o convite para vocês, né, que estão assistindo a gente, estão ouvindo a gente, participarem, porque vale muito a pena. Site, tem site, como é que faz para... E requisitos também, quem pode participar? Legal, todo curso de graduação, tá? É uma equipe por campus, por unidade. Qualquer pessoa de qualquer universidade do Brasil que está ouvindo a gente agora Isso. Pode entrar em contato com vocês. Pode entrar em contato, né? O site é projetoreune.com.br, tá? projetoreune.com.br, pode entrar em contato com a gente. São os professores que montam as equipes, tá? Então, conversa com o professor que ele vai se virar ali para fazer tudo, mas se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Tem custo de inscrição? Não tem custo de inscrição, mas o evento é 100% presencial. Perfeito. Tá? Então, tem que vir para Serra Catarinense. Tem que vir. Você vai curtir um friozinho já mais suave aí, talvez. Né? Talvez um friozinho uma alimentação mais suave. também. E uma paisagem típica, muito bonita, uma galera muito vem receptiva, aqui. Vale a pena, vem para cá, vem pro Reúne aí, vem pra Serra Catarinense. Salomão, muito obrigado, manda um abraço também para toda a galera aí, que você citou muita gente bacana aí, muita gente que faz a coisa acontecer, e a gente agradece aí aos apoiadores do programa, o Orion Parque Tecnológico, a Wind Digital, que o Vini citou, o Clube de Negociadores, o pessoal tá lá no Rio de Janeiro voando também com muita coisa legal, segue o pulso aí nas redes sociais e claro, assiste também esse episódio no YouTube. Valeu, galera. Valeu, galera. Até semana que vem aí, mais pulso, comenta, compartilha aí, a gente tá junto aí. Valeu.